Por mais que eu fale muito, por mais que a gente já tenha aqui um monte de insight, um monte de temas, por mais que eu varie em relação aos temas que a gente vai passeando e conversando aqui nesses vídeos, no fim das contas, todos passam por algumas observações, por algumas reflexões, e uma delas, talvez a principal, seja a necessidade da gente enxergar. É por isso que eu não me proponho a trazer fórmulas, caminhos, mágicas, porque tudo está ligado, tudo está conectado ao fato de que eu e você podemos enxergar, podemos abrir os olhos, podemos aquietar a nossa mente barulhenta, sobrecarregada, cheia de ruídos e simplesmente enxergar tudo que está à nossa volta, as respostas, as dúvidas, as inquietudes, o latejar de questões que a gente convive normalmente seria diminuído de maneira exponencial se simplesmente a gente parasse e ouvisse. E se ouvisse, e enxergasse, e visse o próximo e o mundo à nossa volta. Partindo disso, eu ouvi um latejar que já há algum tempo tem insistido aqui dentro de mim para que esse trabalho que há 5 anos eu comecei, como eu expliquei um pouco mais no último vídeo, desvirtualizasse, para que eu criasse conexões e caminhos para que a gente se aproximasse. E foi sobre isso que eu falei mais diretamente no último vídeo. Eu pedi para que as pessoas me enviassem e-mails, quem de alguma maneira se identifica comigo e com o meu trabalho e que está afim de criar caminhos, ferramentas, conexões para que a gente possa dar mais um passo, para que a gente possa sair só desses vídeos, dessas conversas virtuais e de alguma maneira criar meios para que a gente se conheça, para que a gente se encontre e sobretudo para que a gente se conecte. E eu não falo somente em relação a mim e a você, mas em relação a você e ao outro que está vendo ali, a outra que está vendo aqui. E tem muita gente que de alguma maneira está precisando disso e que inclusive cresceria muito e crescerá muito a partir disso. Então eu estou voltando aqui, tocando nesse assunto, porque eu quero agradecer muito a todo mundo que me escreveu. O e-mail, o que eu divulguei no primeiro momento, do Yahoo, foi bloqueado logo no segundo dia, para você ter uma ideia da quantidade de e-mails. Eu não sei se isso tem relação direta ou não. Eu sei que eu tenho alguns e-mails no Yahoo, mas esse foi bloqueado. Eu não consigo mais acessar ele, a não ser que eu mude a senha toda vez que eu vou entrar. Enfim, não dá mais para usar esse e-mail. Então eu tive que cancelar esse e-mail e abrir um outro, que é o blog do Flávio Siqueira, @gmail.com. Você está vendo aqui na tela. Esse é o nosso novo canal de contato. Quem já escreveu para o Yahoo, fica tranquilo, eu já respondi todos os e-mails que chegaram pelo Yahoo, consegui recuperar os e-mails, então a gente parte agora do Gmail. Quem escreveu para o Yahoo não precisa mais escrever para o Gmail. A lista que eu entrarei em contato em breve e que eu estou formando partirá do Gmail. E nessa lista eu vou trazer mais detalhes que nesse final de semana, lendo todas as manifestações, uma por uma, respondendo cada um que me escreveu, ficou mais claro para mim. Alguns pontos muito parecidos com a maioria das pessoas que me escrevem, e é natural que assim seja. Afinal de contas, o que eu estou propondo aqui não é uma religião, o que eu estou propondo aqui não são passos para a vitória, caminhos para não sei o que lá. O que eu proponho aqui é extremamente simples. E ainda que eu passei por vários temas, o assunto é sempre a nossa possibilidade de se desintoxicar e de se enxergar e de perceber a realidade à nossa volta. As pessoas que seguem nesse caminho naturalmente, em um momento ou outro, vão se sentir fora do sistema, vão se sentir inadequadas no mundo em que vivem. É natural que seja assim. E você não imagina a quantidade de gente que me escreve dizendo exatamente isso. Eu me sinto um peixe fora d'água. Eu sinto que às vezes eu sou louco. Eu sinto que só eu percebo determinadas coisas. Eu sinto que só eu sigo por determinado caminho, ainda que eu seja obrigado para manter uma vida funcional, para receber o meu salário, para pagar minhas contas, para sustentar os meus filhos, ter o meu trabalho e ter a minha vida nisso que a gente chama de sistema. E é natural que seja assim. Agora, você viver o caminho do meio, ou do equilíbrio, aquele que enxerga como as coisas são, tem uma visão crítica em relação a isso, mas ao mesmo tempo propositiva, que, como eu costumo dizer, apesar de enxergar como as coisas caminham num descompasso em relação à necessidade de aprofundamento de consciência e de crescimento espiritual, humano, existencial, consegue ser vagalumezinho onde está. Esse é o desafio. Enxergar tudo como é e ser crítico e apontar o dedo e falar que está tudo errado, está tudo ruim, não poderia ser assim, deveria ser de outro jeito, é fácil. Qualquer um pode fazer. Agora, enxergar esse sistema, saber conviver com ele,
e de alguma maneira interferir naqueles que não enxergam, naqueles que são a maioria, que andam entretidos, que não querem saber de nada, que não querem enxergar que há algo errado, que há peças que não se encaixam, que os valores que a gente hoje prega como indiscutíveis, na realidade tem buracos, tem furos, tem contradições, afinal de contas, são valores que permitem que a gente viva numa sociedade e num mundo tão desigual, tão desumano, tão gelado, tão cauterizado em amor e consciência, e ache isso normal, desde que não me atinja diretamente. Aqueles que percebem que há algo errado, certamente se sentirão em descompasso. E é principalmente por isso que eu estou insistindo nessa proposta, que hoje eu agradeço o tamanho de adesão, mas eu também insisto para aqueles que ainda não a viram, que ainda não aderiram, que me escrevam. O meu e-mail está aqui no vídeo, é esse que você está vendo. Escreva para mim. Eu estou juntando, muita gente está chamando de rede de corrente do bem, e é exatamente isso. Eu tô juntando um monte de gente no Brasil todo e no mundo, tem muita gente, em Portugal inclusive, para que a gente, a partir disso, consiga, nos nossos contextos, nas nossas cidades, nas nossas realidades, ser vagalumezinho, direcionar, trocar ideias, trocar experiências, trocar pensamentos. Eu estou me programando para ir nos lugares. Aliás, eu queria que você me dissesse de onde você é, qual cidade você está, para que a gente consiga estudar possibilidades de se encontrar nesses lugares. Eu estou planejando inicialmente uma reuniãozinha um pouco maior, provavelmente em São Paulo, está dependendo de algumas coisas ainda, provavelmente em Porto Alegre, talvez em Brasília também, isso no primeiro momento. Mas eu quero estar em contato contigo, eu quero tirar essa barreira virtual que muitas vezes nos distancia, apesar de nos aproximar por um lado, mas distancia por outro. Eu queria que isso fosse somente um complemento, esse contato virtual que nós temos, e que nós pudéssemos agregar isso com o contato presencial, nosso e de tantos outros que me escrevem, que estão aí agora vendo, que leem os meus livros, o meu blog, e que de alguma maneira sentem uma chama aqui dentro, uma necessidade de propor algo diferente, de ser íntegro, inteiro, integral, e naturalmente deixar que isso reflita e vaza no contexto e no ambiente onde vive. Outra coisa que me deixa extremamente grato e feliz é a quantidade de pessoas diferentes que me escrevem. Eu recebo e-mail de gente de todas as religiões, eu recebo e-mail de gente diferente e nitidamente eu percebo de faixa etária, de classe social, de formação acadêmica. Sinal de que há uma inquietude, há um desconforto generalizado. Isso não se limita a determinada extrato da sociedade, a determinada camada, a determinado nicho de público, mas isso está na gente, isso está naquele que quer se enxergar, naquele que está vendo, naquele que abre os olhos e de alguma maneira não se enclausurou em si mesmo, não se enclausurou nas distrações que são tão abundantes na nossa vida. Eu não quero me estender muito não, a gente tem muito mais a falar. Provavelmente essa semana eu já vou fazer o primeiro contato com essa lista de e-mails que está sendo construída nos últimos dias, que está bastante extensa e que tem muita gente, e eu tenho certeza que disso outras coisas maiores, melhores, mais palpáveis e que nos vincule virá. Por isso eu lhe insisto, se você não me escreveu ainda, esse aqui é o meu e-mail. Eu estou fazendo uma lista, uma corrente do bem. O segundo passo virá do primeiro, mas não se assuste, eu não vou pedir seu dinheiro, não é nada de deposite, não é nada de se comprometa com a assinatura, não é isso. Eu só estou querendo atrair mentes e espíritos inquietos, abertos e disponíveis para se vincular a outros iguais e a partir disso criar possibilidades de construir uma realidade melhor. Depende de mim, depende de você e depende de todos aqueles que de alguma maneira querem. Caminhando dessa maneira e seguindo nessa direção, a gente pode fazer muita coisa. Então, mais e além do que o apelo para que você se engaje nisso, fica aqui a minha imensa gratidão e a minha surpresa e a minha perplexidade, grata perplexidade, da quantidade de gente que, confesso, eu no primeiro momento não imaginava que seria nessa dimensão, mas que aderiu e que tem me dito tantas coisas carinhosas, tantas coisas legais e tantas palavras que
são e vão além daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso falar, em relação aos meus vídeos, aos meus textos. Eu, sinceramente, se isso mexe de alguma maneira com a vida das pessoas, tem muito mais a ver com as pessoas do que comigo. Eu só lanço uma palavra, eu só falo alguma coisa, eu só lhe instigo a pensar. A partir do momento que você captura esse pensamento, essa mensagem, essa palavra e transforma isso numa faísca, num start, para mudar o seu olhar e mudar a sua vida, isso está acontecendo em você e contigo. E não sou eu que estou criando isso tudo. Cada um cria em si mesmo e juntos nós crescemos. É nesse espírito que eu lhe convido, é nesse espírito que eu lhe incentivo e nesse espírito que eu lhe agradeço por estar junto comigo nessa caminhada. Aguarde o meu e-mail, aguarde o meu contato, fique à vontade para me escrever. A gente ainda tem muito a fazer, a gente tem muito a falar e a gente tem muito a crescer juntos.